Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Seguinte, a gente teve a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que deu muito o que falar. Essa fala foi sobre o quê? Foi sobre, em planos de fundo, era compensação para estados e municípios do Sul e Sudeste versus compensação para estados e municípios do Norte e Nordeste dentro da reforma tributária, que é um assunto que está em discussão no Senado, a gente falou muito sobre ele e vai continuar falando, porque é um assunto que está se desdobrando. O que acontece? Ainda que, por algum acaso, algumas pessoas tenham desvirtuado ou dito que foi, como é que eu posso dizer, entendida de forma errada, ela levantou um debate que é importante, que é a necessidade da revisão do Pacto Federativo. Eu vou chamar aqui para a conversa Anne Dias. Anne Dias é diretora do Lola Brasil e é colunista da Cruzoé. E ela tem um artigo na revista dessa semana que fala justamente sobre esses impasses. Tudo bom, Anne? Estás me ouvindo? Te ter de volta aqui. Opa! Ai, tá sem som? pronto, arrumei o Bora. microfone. Boa tarde, tudo bem? Obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui falando um pouco mais das nossas ideias e trazendo a nossa perspectiva aqui para o meio-dia em Brasília, do Antagonista. Ana, explica para a gente o que é que esse teu artigo ele traz. Perfeito. O Romeu Zema, ele deu o que falar essa semana, né? Ele foi cancelado por várias páginas, por políticos do Nordeste, tudo porque ele disse que ele precisava, né? Que ele estava trabalhando nessa união entre o Norte e o Nordeste para a defesa dos interesses dos seus estados, que é, na verdade, a função de um governador, defender os interesses do seu estado. Ele estava falando do grupo que já existe, que é o COSUD Sul-Sudeste, que reúne os 7 governadores da região Sul e Sudeste para defender os interesses. Isso não é novidade, isso já acontece inclusive com a região Nordeste, eles têm um consórcio de governadores que funciona da mesma maneira, inclusive esse consórcio foi até assinado pelo Flávio Dino, que é ministro da Justiça atualmente, que criticou um monte o Zema ali nas redes sociais, mas ele fez a mesma coisa para defender os interesses dos seus estados. E o que eu trago no artigo é que esse não é um problema, cada governador pensar na defesa dos seus estados. Inclusive, isso devia ser feito de maneira mais intensa, os parlamentares deveriam representar as suas regiões de maneira mais aprofundada, porque a gente tem um claro déficit de representatividade política quando a gente fala aí do Congresso Nacional. E é por isso também que eu trago um pouquinho a brecha do Pacto Federativo. A gente vive num país que tem uma dimensão gigantesca, a gente vive quase num próprio continente, o Brasil. E a gente tem deputados federais que defendem as regiões de seus interesses e acaba decidindo para o país inteiro decisões que poderiam ser muito bem aplicadas de forma local. Sendo que a nossa representatividade hoje ela não corresponde à população de cada região. O Sul e Sudeste juntos, eles representam hoje mais 56% da população brasileira, 52% a 56%, enquanto que eles têm só 27 senadores de 81 e eles têm menos da metade dos representantes do Congresso Nacional. Na prática, significa que um voto de quem mora no Paraná, por exemplo, como eu, vale menos do voto de quem mora no Acre, porque precisa de menos voto para ser eleito, enfim, a gente tem alguns problemas. E aí, o que isso acontece, né? Qual que é o prejuízo disso? Aqueles deputados e senadores que eles estão lá representando seus interesses, eles passam projetos de lei que vão beneficiar suas regiões. E não só financeiramente, mas também, por exemplo, direito ambiental. É nítido que a região Nordeste e Norte tem problemas ambientais completamente diferentes da região Sul-Sudeste. E aí os deputados e senadores que defendem essas regiões vão aprovar projetos ambientais voltados para o perfil da região da qual eles participam e vão prejudicar regiões de outros países que têm problemas diferentes. Isso se repete em direito penal, direito tributário, enfim, mais uma série de competências legislativas que hoje são atribuídas só aos deputados federais, e é isso que eu trago um pouquinho. Sem contar também a parte financeira, porque as regiões Sul e Sudeste, elas contribuem 70% com o PIB e elas enviam muito recurso para Brasília, dos quais o retorno é muito menor
para essas regiões. Geralmente, essas regiões, elas são mais, esses recursos são mais bem aplicados no Norte e Nordeste. Então, Romeu Zema, ele não falou sobre separação de regiões, não falou de dividir o país, nada disso que as matérias veicularam e que os políticos criticaram. Romeu Zema falou sobre defender os interesses de Minas Gerais, assim como todos os políticos deviam fazer, assim como a gente precisa por conta desse déficit de representatividade política que a gente vive, principalmente nessas duas regiões, mas em todo o Brasil, as regiões seriam muito melhores representadas se as competências, na verdade, elas viessem para os deputados estaduais, para os vereadores e fossem muito mais locais, para que os problemas locais sejam resolvidos de uma maneira muito mais eficaz. E é isso que eu falo um pouquinho no artigo, e eu convido todos a lerem o meu artigo da semana, que foi publicado na revista Cruzoé. Maravilha, Anne. Queria te agradecer novamente, leitura lá, gente, na revista Cruzoé. Sempre importante a gente saber do que a gente está falando, pacto federativo, divisão de estados, repasses da União. São assuntos que às vezes são assuntos que muita gente considera chato, mas que é importante a gente saber exatamente do que está falando e quais são as implicações de cada uma dessas coisas na nossa vida, não é mesmo, Anne? Anne, obrigada, viu? Te agradecer de novo a participação, sempre bem-vinda aqui. Pode voltar, Muito inclusive, obrigada. quando não tiver artigo. Muito obrigada, estou sempre à disposição quando precisarem. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Esse jornalismo independente é muito importante para o nosso país.